A paz do Senhor, queridos amigos, professores da EBD, alunos também que porventura estejam nos assistindo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do EBD em Síntese Podcast. Hoje, lição de jovens, lição número 4. Quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e do jejum. Meu nome é Samuel Martins e hoje estou aqui dividindo a bancada com o irmão Matheus Lins e Cleanto Carlos. Pai do Senhor, meus queridos amigos, Matheus Lins, professor Samuel e todos os queridos professores que estamos assistindo. Paz do Senhor, Samuel, paz do Senhor, Cleanto, paz do Senhor, querido professor, e eventuais alunos aí que estejam assistindo. É verdade, tem muito aluno que assiste o EBD em Síntese Podcast já aí se preparando para o dia que virar professor, né? Para fazer pergunta na próxima aula aí, para ajudar o professor também, dando aí ganchos, né? Para ele estar explorando o conteúdo da lição do próximo domingo, que é muito interessante, lembrando que a gente está no contexto aí, nesse trimestre, de imitadores de Cristo, então a gente está vendo, vimos na aula 2 o que é ser um discípulo, a gente já viu que ao longo agora das próximas lições, né, 3 que passou também na aula passada, 4 agora, próxima aula, e 5 em diante, eu acho que até 12, 13 é que ela muda um pouco a perspectiva, mas até lá você vai tratar com sua classe sobre qualidades realmente, características que o verdadeiro discípulo, imitador de Cristo, deve desenvolver na sua vida, né, para poder ser identificado e chamado como tal, como um verdadeiro discípulo de Cristo, né, um cristão. E a lição de hoje é sobre uma das características marcantes também desse discípulo, que é oração e jejum. Todo discípulo de Cristo deve, imitando o mestre, se dedicar à prática da oração e do jejum. E para já dar o pontapé inicial aqui no tema de hoje, eu já vou trazer aqui um versículo muito curto, mas muito conhecido, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Então, antes da gente definir o que é oração, o que não é, como orar, como não orar, saiba já de uma coisa, é sem cessar, é para orar sem cessar mesmo, é para permanecer na presença do Pai, suplicando, pedindo, intercedendo, porque oração é comunhão com Deus, é acessar realmente o Senhor Jesus, através dos méritos do Senhor Jesus, né, o Pai, e poder peticionar, né, adorar, poder agradecer. Então, oração é tudo isso e é sem cessar. Então, a gente já começa aqui nesse pontapé e já abro aí o tema nessa perspectiva agora para os meus queridos colegas aqui de bancada. Inclusive, professor Samuel, você citou aí, eu também vou trazer aqui rapidinho uma passagem que se encontra lá no Evangelho de Lucas, que está no capítulo 18, a partir do versículo 2. Você falando sobre orar sem cessar, né? O próprio versículo 2 já começa assim. A partir do versículo 1, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e lhe importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Então, esse texto é justamente Jesus falando sobre a importância da perseverança na oração, né? É exatamente isso que você falou lá em 1 Tessalonicenses: orar sem cessar. Amém, glória a Deus. O irmão Cleanto trouxe um texto bem importante, né, sobre a oração sem cessar. E dentro do mesmo livro, irmão Cleanto, eu vou trazer aqui um outro versículo de envergadura tão importante quanto, que é Lucas capítulo 11. E aí, já entrando nos termos da lição, a gente vai falar sobre a oração tão famosa, né? A oração que o Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. O que é interessante, deixa eu achar aqui o capítulo, eu vou ler, são 4 versículos, né? São curtos, e diz assim, ó: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse:
quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Uma primeira observação aqui muito importante, e que é já a tônica aqui dos discípulos, de quem é discípulo de Jesus, de quem está com Jesus, é realmente observar o mestre. E o mestre deu diversos exemplos, inclusive, em oração. E você vê que, estando Jesus a orar num certo lugar, os seus discípulos estavam com ele, estavam aprendendo com ele, e disseram para Jesus, Jesus, João ensinou os discípulos dele a orar. E realmente, até os fariseus reconheciam que os discípulos de João, eles oravam, eles jejuavam, e a preocupação dos discípulos de Jesus ali era também aprender a orar. E Jesus, ele dá uma explicação fantástica sobre a oração, que ele começa dizendo assim, quando orardes, ele não falou, um dia quando você for orar, ou você tem que orar com vã repetição, não, ele disse quando orardes, quer dizer, sempre que for orar, né? O presente do subjuntivo, sem tempo definido, sem postura definida, mas um sempre. Sempre que você orar, ore assim. Então, Jesus ele estava dando não uma reza, mas uma estrutura, uma oração modelo. E como modelo, Jesus ele trouxe realmente considerações importantes que inaugurava ali um novo tempo para os judeus, para os seus discípulos. É interessante que a oração começa assim, ó, Pai, santificado seja o teu nome. A expressão Pai era realmente absurda para os judeus ali naquele momento, que eles sequer ousavam falar o nome de Deus em vão. Né? Eles não falavam o nome de Deus, eles criavam outros nomes justamente para não banalizar o nome de Deus. E Jesus ele já inaugura a oração dizendo Pai. Quer dizer, ele estava dando o direito dos seus discípulos, de todos os discípulos, seguidores de Cristo, de realmente ter essa relação pessoal com o Pai. Então, veja, engraçado até que no Antigo Testamento, a palavra Pai, eu até anotei aqui, no Antigo Testamento a palavra Pai é usada apenas 15 vezes e nunca em uma oração. Já no Novo Testamento, 65 vezes essa expressão é utilizada nos evangelhos sinóticos. Já em João, são 100 vezes que essa expressão é utilizada. Né? E em grego, pai é pater, mas em aramaico é algo mais carinhoso ainda. É como se fosse aba, papai, sabe? Aquela expressão de que aquele Deus santo, soberano, grandioso, ele podia ter uma relação com seus filhos. E aí os discípulos, eles aprenderam que aquele Deus grandioso também se preocupava com eles tão pequenos e que agora, a partir de Jesus, ali eles tinham uma relação mais direta, por um direito mesmo, por uma adoção. E era uma abordagem nunca antes usada, né, individualmente, era até utilizada coletivamente, mas não individualmente. Né? E, então, Jesus inaugurou ali o direito de se aproximar com Deus, né, de se aproximar de Deus, né, e aí chamá-lo de papai. Isso é impressionante, né, isso é realmente maravilhoso. E assim, eu acho interessante, Lins, porque alguém já disse uma frase que eu gosto muito, que diz que você tem que se aproximar de Deus com o temor de um servo, maravilhamento de um servo, o respeito de um servo, mas também, ao mesmo tempo, com a intimidade de um filho. Então, isso coloca para a gente os dois pesos dessa balança. Você tem que realmente se aproximar, se apropriando dessa filiação através dos méritos de Cristo, mas, ao mesmo tempo, lembrar da sua posição de servidão, realmente, de submissão ao Senhor, e realmente assumir essa posição de respeito, de temor. Você tem que entrar maravilhado, mas com intimidade, né? Chamando de papai, mas ao mesmo tempo de meu Senhor. Então, isso é uma dinâmica muito interessante para o crente, né? Porque você começa a ver que oração não é tão simples, mas ao mesmo tempo também não é difícil. Ela não é rigorosa, engessada, mas ao mesmo tempo ela não é solta. Ela tem uma essência. Vamos usar a palavra essência, né? Talvez até melhor do que critério. Mas existe uma essência na verdadeira oração.
na verdadeira conversa com o Senhor e que é recebida agradavelmente diante de Deus. Então, a gente não pode fazer de qualquer forma. As mães nordestinas, a avós nordestinas, tem até uma expressão, parceiro, né? Às vezes a criança chega com malcriação assim para a mãe, né? Chamando de você, tem que chamar de senhora, os mais velhos, e chega, ô mãe, você me dá aquilo ali, aí é o quê, Juninho? Eu não sou seus parceiros, não, né? Que é uma deturpação assim, né? Do parceiro, né? Eu não sou os seus comparsas, eu não sou igual a você. Eu sou autoridade sobre você, então você me trata como tal. Então, assim, se apropriando dessa bronca nordestina, né? Típica nossa aqui da nossa região. Então, Deus não é nossos parceiros para a gente estar falando igual, né? Por isso que eu tenho um sério problema pessoal mesmo, assim, com relação a essas músicas que chamam Deus de você, né? Eu digo, eu não chamo meu pai de você, vou chamar o pai celestial de você. Isso me dá até um... Ah, desculpa, Samuel, isso. Então, e sabe o que é interessante? É que na oração mesmo, Jesus ele alerta para isso. Quer dizer, o Deus que é soberano, que é grandioso, que tem relação agora pessoal com você, através dos meus méritos, né, os méritos de Jesus Cristo, mas ele fala na oração, santificado seja o teu nome. Quer dizer, ele traz um alerta, ele traz uma lembrança. Lembre que esse pai amoroso que está se relacionando com você, com essa relação tão íntima, tão pessoal, é o santo dos santos. Você está entrando na presença do santo dos santos. Então, quando você ora, você está ali no Santíssimo, você está realmente entrando na presença do Pai. Então, cuidado com onde pisa o seu pé. Né? Então, o próprio Jesus, ele traz esse alerta. E aí, engraçado, interessante, é realmente como que Deus, como que Jesus aborda essa questão de filho. Se a gente for lá para o capítulo 7 de Mateus, versículos 7 a 12, diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Agora, olha que interessante essa analogia que Jesus faz. Versículo 9. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai. Veja, Jesus inaugura a oração com o Pai nosso, né? E aqui, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, Jesus ele estava realmente dando aquela estrutura, né? E lembrando sempre, olha, vocês estão com a relação íntima, o Pai é amoroso, mas vocês estão entrando na presença do Rei, na presença do Santo. Então, tem alguns cuidados que precisam ser tomados. Não é qualquer oração, né, Samuel? inclusive, exato, não é qualquer oração, mas ao mesmo tempo também é. É um pouco paradoxal isso. Ele não pode orar de qualquer jeito, mas Deus também ele entende do seu jeito, né? Então é interessante, porque ao mesmo tempo que não é criteriosa, rigorosa, ela tem uma essência que também tem que ser respeitada. Por isso que a gente tem que aprender sobre isso. Por isso que tem uma lição neste próximo domingo para o professor da EBD expor, né? Tudo isso. E eu fico lembrando aqui que a gente tem diversas formas de oração, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal, é interessante, ela traz aqui, no comentário dela, uma série de tipos de oração. Aí eu vou só nomear alguns. Ele diz, você pode orar em silêncio, 1 Samuel 1:13. Você pode orar em voz alta, Neemias 9:4, Ezequiel 11:13. Você pode usar suas próprias palavras, você pode recitar palavras diretamente extraídas das Escrituras. Você pode orar só na mente, você pode orar através do Espírito, em línguas, gemidos inexprimíveis, sem utilizar qualquer palavra humana, está lá, Romanos 8:26, e também cantando ao Senhor, e tem diversos salmos que são orações direcionadas a Deus, não é? E às vezes, inclusive, acompanhadas de jejum. Esses são vários tipos aqui que a Bíblia do Instituto Pentecostal traz, e eu acho interessante, tem uma oração na Bíblia, que eu gosto muito dela. Tem até um livro chamado A Oração de Jabez, lá em 1 Crônicas, capítulo 4, 9 a 10, e é um versículo que ele está bem escondidinho assim na Bíblia mesmo, pessoal, porque ele está no meio de uma genealogia, lá no primeiro livro de Crônicas, e no Antigo Testamento, e ele está no meio da genealogia, e o escritor ele vem
e para aquela genealogia, quando chega em Jabez, e vai dizer que ele foi mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabez, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Então, ele dá um contexto ali de dor, de sofrimento, inclusive que vem carregado ali no seu nome. E aí, no 10, ele diz mais ou menos o porquê que ele para a genealogia para explicar ali a importância de Jabez. Ele diz, porque Jabez invocou o Deus de Israel, orou, dizendo, se me abençoares muitíssimos e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres do mal, não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido, e ele continua, aí Quelube, irmão de Suá, Jeroamei, continua. Então é interessante, o livro que eu vi sobre isso aqui, ele trazia essa ideia de que, olha, é uma oração simples, e às vezes a gente pensa também que a oração, por ser essa audiência com o Altíssimo, né, ela tem que ser rigorosa, tem que usar palavras rebuscadas, e isso não é verdade. Você pode ir com simplicidade, com pureza de coração, e Deus vai receber aquela sua oração. Né? Então, ele apresenta até um cenário em que ele estava hospedado na casa de um pastor muito antigo, um grande homem de Deus, e isso era reconhecido por todos e por ele também. E ele disse que estava um dia passando assim por esse corredor, estava hospedado nessa casa dele, e percebeu que ele estava ajoelhado assim pela frecha do quarto. Ele percebeu que ele estava ajoelhado à beira da cama fazendo a oração dele. Aí ele parou assim, rapaz, eu vou ouvir o que esse pastor tá, como ele ora, porque ele é um homem tão cheio de Deus, um homem de Deus, com tanto tempo de caminhada. Deixa eu, vou curiar. E aí, quando ele escuta a oração daquele grande pastor, era uma oração tão simples quanto a de Jabez. Senhor, me abençoe, me dê força, me dá aquela oração que a gente faz praticamente, automaticamente, todo dia. A gente sabe que precisa pedir essas coisas a Deus todo dia. Acessar esse trono da graça, que está lá em Hebreus 4,16. Então, esse chegar confiadamente, né, no trono da graça e pedir de fato do que a gente precisa, interceder pelos nossos a todo tempo, essa é a oração cotidiana realmente da vida do crente, que tem que ser buscada, tem que ser praticada enquanto discípulos de Jesus. Inclusive, Samuel, o próprio texto base da lição, Mateus 6, 5 ao 8, no versículo 7, ele vai dizer, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o pedirdes. Então, justamente sobre essa questão, que não são as palavras, não é a forma como você quer que os outros vejam que você está orando, como você professa aquelas palavras, mas Deus já conhece, Deus sabe a sua necessidade, e sabe qual é a forma, qual o nível de comunhão que você tem com Ele, qual a forma como você conversa com Ele, quando você está realmente abrindo seu coração e quando você está apenas querendo impressionar alguém. Então, nesse sentido, falando ainda sobre definição de oração, né, vocês já trouxeram várias, C.S. Lewis, quando ele foi questionado sobre o porquê que ele orava em favor da sua esposa, né, que tinha câncer, ele vai dizer assim, abre aspas, Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino, sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. Então, a oração é exatamente isso, é você reconhecer a autoridade de Deus ali, é você apresentar a Ele suas aflições, seus anseios, é colocar sobre a vontade de Deus, é se submeter à vontade dele. E um exemplo que eu queria lembrar aqui, prático disso, é a oração de Jesus no Getsemane. Né? Ele estava ali angustiado, perto ali já bem próximo da separação do Pai, né? Ali da sua morte pela crucificação. E aí ele vai dizer lá em Mateus 26, versículo 39, vou só ler aqui rapidinho, ele vai dizer assim, parte B do versículo 39, né? Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então aqui a gente consegue ver essa submissão de Cristo, né? A vontade do Pai, apesar da sua angústia, que ele apresenta a Deus, e com isso a gente aprende como se orar também, porque ele está dizendo, ó Deus, tu sabes que eu estou angustiado, tu sabes da minha tristeza, daquilo que passa pelo meu coração, mas eu estou aqui para que a tua vontade seja feita, e não a minha. Então, eu acho que na oração não pode faltar isso, você reconhecer suas limitações, apresentar a Deus aquilo que está passando do seu interior e apresentar suas petições também, seus anseios, mas sempre sabendo que o que vai ser feito é a vontade de Deus e não a sua. Você tem que entender essa submissão. Eu acho interessante aqui que 1 Pedro 5, 6, 7
Está escrito que a gente tem que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, e ele continua no 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, eu acho que a quem entende esse versículo diz, ok, eu quero lançar sobre ele, em Deus, apresentar diante de Deus toda a minha ansiedade, tudo aquilo que me causa ansiedade. Como é que eu faço isso? Orando. É orando que você vai entregar realmente seus problemas, suas aflições, aquilo que te causa dor no presente, né? Pelo medo do futuro. E Deus está dizendo justamente isso para a gente. Olha, joga em mim essa ansiedade, porque eu que cuido de vocês. Né? Então, é justamente nessa busca de oração. Eu acho que isso é um tempo muito precioso que o professor vai ter esse domingo, né? Para estar explorando esse tema e estimulando essa prática devocional, essa disciplina espiritual. Samuel, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus traz uma definição para a oração que é justamente o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus, né? Se dirige a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. No momento que eu falei, não é de qualquer jeito que você ora, eu não estava me referindo normalmente, realmente, à forma como você ora, mas o que tem no seu coração. Porque realmente não pode ser de qualquer jeito, você tem que ir com inteireza, sabe, de coração, com fé. E é o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Veja, você entra nessa presença, nessa relação com Deus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E aí o versículo 22 é a chave. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da o quê? Má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, realmente não é de qualquer jeito. É com inteira certeza de coração, inteira certeza de fé, com verdadeiro coração. É assim que você tem que se achegar a Deus. E a oração, nós poderíamos até elencar alguns requisitos, Samuel e Cleano. A gente pode dizer que na oração, verdadeira adoração, aquela oração é uma oração submissa. Você sabe que você está se relacionando com o Pai, com Deus, com o seu Pai, mas que é um santo nome. Né? Santificado seja o seu nome. Então, a relação com a pessoa que pode fazer tudo, Deus. Até o impossível ele pode fazer, mas ele é santo, né? Então há que ter uma submissão, é um ato também de adoração. E há um ato criador também, porque com a oração as coisas podem ser modificadas, né? E é o que está escrito lá em Romanos 8, 28. E aí a gente vai ver no Antigo Testamento diversas orações, como a gente já comentou aqui, né? Mas essa oração ela pode ser feita em benefício próprio ou também em benefício do outro, do próximo, né? E aí há diversas petições individuais nos Salmos, há exemplos, por exemplo, quando Abraão intercedeu por Sodoma, quando Moisés intercedeu por Israel, Jó pelos amigos. Então, assim, se a gente pode elencar algumas características ou requisitos na oração, a gente pode elencar esses, em resumo. Submissão, ato de adoração, é um ato criador e é uma oração que precisa ser seguida. Então, Jesus ele estava dando realmente aquela estrutura, realmente aquele alicerce para a oração. Não era uma vã repetição, como ele mesmo advertiu, mas uma estrutura. Gunnar Wingren, né, o nosso criador lá da Assembleia de Deus, né, veja só, no seu trabalho de conclusão de curso, ele fala que, entre outras palavras, no curso de teologia dele, ele fala que a oração é simbolicamente um incenso que exala perfume e sobe do coração santificado até o trono da graça. A fumaça aromática que subia do altar agradava a Deus, assim como agrada a Deus o coração dos que aprenderam com o Espírito Santo. Assim como o incenso estranho não era aceito nos altares, a oração vinda de um coração de pouca fé, que foi o que a gente acabou de ler em Hebreus, não é aceita pelo Senhor. Somente a oração feita por um coração cristão, cheio de fé, agrada a Deus e é aceita por ele como oferta. Então, a oração é isso, né? É uma relação, mas é uma relação que pressupõe fé.
né, uma fé sincera com interesse de coração, num ato de submissão e adoração. Eu acho interessante, Lin, você estava falando que realmente existem muitos exemplos bíblicos onde grandes homens de Deus intercedem, pedem por ele. A gente citou o caso do Jabez aqui, você trouxe também Moisés intercedendo pelo povo. E eu lembrei que o apóstolo Paulo, Efésios 6, conhecidíssima passagem, a armadura a armadura de Deus ali para a gente se revestir dela. E aí no fim, exatamente no 18, mas começando no 17, ele vai lá, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí é interessante que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é o único elemento dessa armadura que é de ataque, né? O resto não. E aí, essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus, então ele diz, olha aqui, essa aqui é o instrumento de ataque, é a palavra. Municie-se dela, isso aqui é sua arma. E aí, vírgula, começa o 18. Ele diz como é que você vai portar essa arma, né? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha só, já não é mais só sobre você. E súplica por todos os santos. E aí Paulo aproveita que ele está instruindo e diz, e por mim também, no 19. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então você vê, meu irmão, se Paulo pediu oração, por que você não pode pedir oração também, né? Então, ore pelos outros, ore pelos santos que congregam com você na igreja, ore para os seus alunos na escola bíblica dominical, peça oração para os seus alunos também. A gente tem que suportar uns aos outros, né? Dar suporte, estrutura de oração realmente entre nós. Isso é uma das funções, é um dos benefícios também de se estar em igreja, né? De se congregar, não é verdade? Então é muito importante que a gente entenda como Paulo ensina isso, né? Olha, você vai se municiar da palavra, estude a palavra, essa é sua única arma nessa batalha, mas é orando em todo o tempo. Então ele já faz aquele balanceamento ali necessário, oração e palavra. E aí a W. Tozer já foi muito citado pelo nosso pastor presidente nos seus cultos de doutrina. Ele tem uma história interessante que perguntaram para ele em uma certa oportunidade, Tozer, o que é mais importante? Leitura da palavra, estudo, né? Ou oração? Aí ele disse, olha, pergunta para uma águia o que é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda? Na verdade, então eu me lembro muito disso, a gente precisa estar bem balanceado com essas duas asas presentes e fortes na nossa vida. A da espada do Espírito, né, a busca pelo mais conhecimento de Deus, e a EBD está aí para isso, e oração constante, em súplica pelos santos, né, que também a EBD está aqui para isso, a gente está aprendendo afinal esse domingo, né, sobre oração, então é muito importante essa perspectiva que o professor traga também em sala de aula. Samuel, 2 Crônicas, capítulo 16, 9, diz o seguinte, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E o capítulo 15 de João, versículo 7, diz o seguinte, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A gente só precisa pedir. Agora a gente vai pedir por qualquer coisa? Não, porque a Bíblia diz aqui, ó, se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Isso é a plena comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então, se você tem comunhão com o Espírito de Deus, você está alinhado à vontade de Deus. Então, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. E por esse versículo, as suas palavras, você está tão alinhado que as suas palavras são as palavras de Deus. É por isso que quando você pede, você é atendido, porque você está no centro da vontade de Deus. Então, você, por viver em constante oração, está no centro da vontade, você não vai pedir também fora da vontade, você vai pedir dentro da vontade. Deus vai dizer, tome. É como você falou, né, cliente? A importância da oração não é porque Deus precisa dela. Nós que precisamos de orar, de se relacionar com Deus. E esse foi um instrumento maravilhoso que a gente recebe, né, para nos comunicar com o Pai, com o Criador, pelos méritos de Cristo. Então, isso é muito, muito precioso. E o crente, o bom discípulo, o imitador de Cristo,
deve procurar exercer essa disciplina espiritual. Inclusive, só para a gente encerrar esse tema de oração, né? Acredito que a gente vai falar sobre jejum já, até por causa do tempo também, mas um teólogo já disse uma vez que a oração é o oxigênio da alma, né? E eu ouso dizer que é também do espírito. A oração, ela nos fortalece. Inclusive, o autor R.C. Sproul, do livro A Oração Muda as Coisas, ele vai dizer que alguém pode orar e não ser um cristão, mas ninguém pode ser um cristão e não orar. E, inclusive, ele até ratifica isso, citando Romanos 8,15, né, que vai nos falar que a adoção espiritual, que nos torna filhos de Deus, nos leva a clamar em expressões como Abba Pai, como o professor Ney já explicou, é algo que remete à intimidade do filho para com o pai, em oração. É verdade. E assim, já pulando aqui para os jejuns, para o tema de jejum, né? Inclusive, assim, a oração é um tema vastíssimo. Você vê, a gente começou aqui e tem que se conter, e tem muitas outras referências. Paulo pede oração em outras cartas. Então, e cada um desses pedidos a gente vai vendo nuances ali, né? Que o Espírito Santo vai revelando e registrando ali na palavra dele, de Deus. E é muito interessante. E, de fato, que agora, indo para a parte de jejum, a gente tem também uma prática que, graças a Deus, ela é muito comum na nossa igreja, a Assembleia de Deus. Se pratica o jejum, é uma disciplina espiritual que é estimulada pelos nossos pastores, mas a gente vê cada vez menos em outros locais, né? E a gente precisa realmente enfrentar esse assunto em sala de aula para que os alunos entendam. Se alguém ainda não racionalizou o que é um jejum, que ele faça isso neste domingo, que ele ajuste, de repente, algum erro que viesse cometendo, né, em relação à prática do jejum, né, e entenda a importância de se realmente praticar, como se orienta, né, nas nossas igrejas, o jejum também com certa consistência, né, com certa periodicidade, para que você possa também ali submeter a carne ao espírito. Isso é bem interessante. Falando já sobre jejum, a Bíblia também de estudo pentecostal, ela já traz também aqui no comentário de Mateus 6,16, os tipos de jejum. Eu já vou defini-los aqui para que a gente possa, a partir disso, trabalhar a temática também. Ele diz que há 3 formas principais de jejum que são vistas na Bíblia. Tem o jejum normal, pessoal, que é a abstenção de todos os alimentos, sólidos ou líquidos, com exceção da água, certo? O segundo tipo de jejum é o absoluto, que você se abstém de todos os tipos de alimento, inclusive da água. E aí ele faz uma ressalva. Normalmente, esse tipo de jejum não deve ir além de 3 dias, pois a partir daí, do terceiro dia, o organismo se desidrata, o que é muito nocivo à saúde. Ele até cita como exemplo Moisés e Elias, que fizeram jejuns absolutos por 40 dias, mas foram sob condições sobrenaturais. E tem um jejum parcial também, que envolve só uma restrição alimentar. Não é uma abstenção total ali dos alimentos. Você faz um jejum específico de um determinado alimento ali. Então, ele apresenta esses 3 jejuns, tipos de jejuns, né, principais, assim, visualizados na Bíblia. E é interessante que o professor tome nota. Se você tiver essa Bíblia de estudo pentecostal, vá lá em Mateus 6,16 e já faça a verificação desse texto. Se você não tem, procure outros comentários bíblicos, outras Bíblias de estudo, ou se está pensando em adquirir a Bíblia de estudo pentecostal, é uma boa dica também, publicada pela CPAD. Fica aí já também essa dica de material de estudo, de bibliografia de referência, para você colocar aí na sua biblioteca, né, e sempre poder estar consultando. Em relação ao jejum, Samuel, na verdade é uma prática muito antiga, né? Mas Jesus ele também tratou sobre essa temática quando os fariseus foram questioná-lo. Aí em Marcos, capítulo 2, salvo engano, versículo 18, diz o seguinte: Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo,
e então jejuarão naqueles dias. Samuel, tem um versículo lá no livro de Esdras, capítulo 8 e 21. Eu sempre tentei entender o porquê do jejum, e eu acredito que os seus alunos também perguntem o porquê do jejum. E há diversas explicações para o jejum, se a gente for ver, era uma prática dos discípulos já no Novo Testamento, mas lá desde o livro de Esdras, a gente vê um versículo que diz o seguinte, capítulo 8, versículo 21. Ali, junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos com todos os nossos bens. Então, era comum que cidades, elas realmente, povos, eles jejuassem. E um dos motivos de jejuar era se humilhar. Então, uma explicação até para o jejum poderia ser: eu abro mão de tudo, Deus, inclusive das minhas próprias necessidades, para entrar realmente nessa oração, nesse jejum, nessa relação contigo em perfeito estado, no meu estado mais puro, né? Realmente eu vou me purificar aqui das impurezas. Eu vou estar contigo, eu vou me humilhar. É uma espécie de penitência também, pode-se dizer, mas realmente para a relação com Deus, né? E era comum no mundo antigo e também seguiu-se como uma prática aí também no Novo Testamento, como um sinal de humilhação, como um sinal de abrir mão das próprias necessidades para ir atrás do que Cristo tinha para prover, do que Deus tinha para prover. É realmente um sinal de comunhão com Deus, a oração e jejum. É por isso que é tão realmente necessária. É como orar e vigiar, é orar e jejuar também. É interessante que Mateus capítulo 6, né, logo depois que ele vai fazer ali a exposição da oração do Pai Nosso, e ele já engata, né, no 16. E quando jejuardes, ele começa, quando orardes, e agora quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para que não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, Pai de novo, né? Que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então aqui também Jesus está fazendo orientações, começa fazendo orientações para quando orardes, agora para quando jejuardes. Está dizendo, olha, isso é uma coisa realmente entre você, discípulo cristão, e o Pai. Não é uma coisa para você fazer e se exaltar perante os homens. Porque havia, como o Lins falou, é uma tradição antiga que era praticada também pelo judeu fariseu, não é? Só que diferente do que realmente agradava ao Senhor na prática do jejum, os fariseus faziam de forma, claro, voluntária, mas não espontânea. Eles faziam isso, de fato, para se destacar no meio da sociedade, né? Andava cabisbaixo e Linzinha saudava um fariseu com a paz do Senhor e o fariseu, calma, Lins, eu não consigo levantar minha mão e te saudar com a paz do Senhor porque eu estou com fome, né? Hoje já fazem 45 dias, nem mas 45 dias que eu estou em jejum constante, né? Num propósito. E aí esse cara já recebeu ali, como Jesus diz, o seu galardão. Ele já, esse ato de se desfigurar para parecer que jejua, né? Já recebeu a recompensa, esse aplauso, né? Esse pedágiozinho social já foi pago, está resolvido. Agora, você, cristão, discípulo, quando jejuar, lave o rosto, unge a cabeça, fique bem, pareça bem para os outros, porque o seu negócio é com o Pai, que vê em oculto, está em oculto, ele sim te recompensará. Então é muito interessante essa perspectiva do jejum também, até aqui o comentário da Bíblia do pastor Antônio Gilberto, ele traz que o jejum do fariseu era 2 vezes por semana, né? Então, jejuava pela formalidade, não por necessidade. Ele jejuava voluntariamente, mas não teria qualquer mérito diante de Deus. E ele disse, temos que evitar o orgulho, né, de nos acharmos merecedores por qualquer coisa, inclusive por jejuar, inclusive por orar. A gente não pode achar que
tá melhor na fita do que A e B, só porque está fazendo a obrigação. Sabe quando o filho tira um 10 e a mãe olha para ele e diz, você não fez mais que tua obrigação? Ah, meu Deus, estou jejuando, estou orando. Ok, essa é a versão básica de todo crente. A pessoa acha, às vezes, que é um opcional. Se entra numa concessionária do Lins e Cleanto, aí tem vários modelos de carro. Aí o crente básico é uma coisa. Aí oração e jejum é como o vidro elétrico, o alarme, o farol de milha, são coisas acessórias ao veículo, mas que você pode seguir a jornada sem. Que esses acessórios só vão te fazer percorrer melhor pelo caminho estreito, melhor e mais rápido. Só que, na verdade, o que tem que ser entendido é que oração, jejum, disciplina e prática dessas disciplinas constantemente na vida do crente, essa é a versão básica de todo crente. Todo crente tem que vir com esses acessórios de fábrica, entendeu? Tem que estar orando, tem que estar jejuando. Isso não é exclusivo para super crente, não. Isso aí é do pacote básico para qualquer convertido. Tem que buscar as disciplinas espirituais. E aí eu já me recordo, vou puxando esse gancho para vocês, quando o Senhor Jesus, ele vai trazer ali em Mateus 26, 41, quando ele volta da oração dele e vai encontrar os discípulos dormindo, né? Enquanto ele pede que eles estivessem orando e vigiando. E aí ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí, jogando esse tema para vocês dissertarem sobre essa questão do espírito estar pronto para buscar disciplinas espirituais, sabe? O espírito deseja estar orando, o espírito deseja se consagrar, mas o corpo é fraco. E às vezes dá trabalho você mortificar o corpo, porque o corpo não quer ser mortificado. Então, quando você se propõe a jejuar, quando você se propõe a se dobrar os joelhos para buscar a Deus, por mais que seja só 10 minutinhos, o seu corpo vai protestar veementemente, porque ele sabe que dar ocasião ao espírito significa matar a carne, e matar a carne dói. Então, a gente precisa estar também levando esse tema. E como é que vocês abordariam ali essa questão? Como é que eu posso... e a importância, né, de estar me consagrando em oração e em jejum para mortificar essa carne, né, e alimentar, fortalecer o espírito. A importância da oração e do jejum, Samuel e Cleanto, é justamente como um sinal para Deus, né? Um sinal de que você realmente está abrindo mão de si, está abrindo mão do manto real, como aconteceu lá em Nínive, quando o rei ele proclamou um jejum, né? Jonas ele foi pregar lá em Nínive e eles se arrependeram. E aí foi proclamado um jejum, né? E trazendo a título de exemplo, lá em Jonas, capítulo 3, versículos 5 a 10, diz que os ninivitas creram em Deus, proclamaram em jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. E aí, quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, veja só, as notícias chegaram no rei, ele se levantou do trono, quer dizer, ele estava abrindo mão da sua posição de rei, ele tirou o manto real, quer dizer, ele se despiu daquilo que era carnal, vestiu-se de pano de saco, aquilo que não era muito honroso, sentou-se sobre cinza e então fez uma proclamação em Nínive. E essa proclamação foi a seguinte: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. E aí veja que interessante, deixem os maus caminhos e a violência. Não é só jejuar. Você não vai barganhar com Deus. Deus não pode ser barganhado, não é um negócio. Mas é o que vem com o jejum, a oração, mas também deixar os maus caminhos, deixar a violência, deixar o que a carne, né, ela evidencia para evidenciar o que o Espírito traz consigo, né? E talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejam destruídos. Isso era o decreto do rei. E aí arremata dizendo o seguinte: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, veja, Deus, ele viu o sinal, eles fizeram alguma coisa, eles se humilharam, eles jejuaram, mas o mais importante, eles abandonaram os seus maus caminhos. Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Esse exemplo é fortíssimo,
porque realmente demonstra que o jejum é um sinal para Deus, um sinal de que você quer abandonar a violência, você quer abandonar a carne, você quer se despir do eu, e a semelhança do próprio rei que se despiu do manto real, você se despe dessa natureza carnal, realmente para se relacionar com o santo, se relacionar com Deus. Por isso, daí vem a importância do jejum aliado à oração. É mais uma ferramenta, assim como a oração, o jejum também é uma ferramenta, é um sinal para Deus. Dizer, Senhor, estou aqui com interesse de coração, com fé. Inclusive, faço isso me despindo da própria carne, abrindo mão das minhas próprias necessidades, para realmente me relacionar contigo, que és santo. Só para, a título de considerações finais, já, né, já estamos finalizando o podcast de hoje, eu queria, acho que é importante, professor, você falar para o seu aluno que o jejum, ele tem que ter um propósito. Então, você não pode jejuar à torta e à direita para impressionar alguém, como a gente já viu o próprio Jesus falando sobre a hipocrisia de jejuar para que aparentasse uma espiritualidade exibicionista, né, para outras pessoas. Então, o jejum ele precisa ter um propósito. Você vai, afinal, você vai estar ali mortificando sua carne em prol de objetivos espirituais, seja uma renovação espiritual, seja aí um revestimento de poder, ou até mesmo apresentar, né, fazer uma petição a Deus a respeito de algo, daquilo que você não está mais sob o seu controle, que você não consegue, que você precisa, na verdade, do suporte de Deus ali a respeito de alguma situação. Né? Cada um conhece as suas particularidades e sabe daquilo que precisa e da forma como Jesus pode atuar sobre sua causa. Né? Então, professor, já aproveito para me despedir aqui. Eu espero que sua aula seja abençoada, que você possa passar esse conhecimento para o seu aluno e também possa aprender. Inclusive, aproveitando o tema do jejum, eu queria acrescentar também, na verdade, propor, né, que você converse com sua turma, por que não pedir que eles façam um jejum para essa aula desse domingo? E aí, de repente, isso vira prática e todo domingo as pessoas, esses seus alunos podem estar jejuando, né, em prol de e o Senhor fale através de você, professor, para com eles, né, através desse jejum, através dessa renúncia, né, que isso possa melhorar o desenvolvimento da aula. Com certeza, Deus vai receber essa renúncia, né, essa mortificação da carne, para que a aula possa ser cada vez melhor. É isso, um abraço a todos. Maravilha, Cleanto. Já até aproveitando aqui a sua deixa, né? Gostei demais dessa sua sugestão, até porque na minha realidade familiar, né, de como a gente foi criado ali, meus pais, eles procuravam ensinar a gente a realmente também no domingo, reservar ali o domingo pela manhã e irmos todos em jejum para EBD. E é uma prática muito interessante. Quando você sugeriu isso para a turma, eu achei, me anima, porque eu vejo que colhi bons frutos dessa prática, né? Frutos espirituais, eu digo mesmo. Porque não tem bênção melhor do que uma bênção espiritual na vida de um crente. Porque é duradoura, ela é edificadora e ela abre, inclusive, portas, te prepara para outras bênçãos. Então, inclusive, assim, eu acho realmente, endosso aqui a fala de Cleanto. Eu acho que você, professor, poderia propor, de fato, essa campanha, porque não dizer que é uma campanha, né? Uma campanha sem fim, é uma campanha para a vida mesmo. Assim, separe um dia na semana, por que não domingo pela manhã, né? Para pedir a Deus pelas bênçãos espirituais que Ele tem reservado para você, professor, para os alunos, bênçãos materiais também, por que não? Para que você tenha condição de receber isso. Uma campanha de realmente preparação, afinal você está indo domingo pela manhã para a EBD, para se preparar, para se fortalecer. E esse contexto de aula é excelente para você apresentar isso. Se você quiser até deixar até mais interessante, talvez, você pode sugerir um amigo secreto de oração também. E aí toda semana você pode sortear os nomes dos presentes ali, ou da lista de chamada, e entre os que estão presentes. E, por exemplo, se tem nós três aqui, eu tiro o nome de Lins e ele é meu amigo secreto de oração, então eu tenho a responsabilidade de até o outro domingo apresentar a vida de Lins em oração, né, interceder por ele. E isso vai fortalecer a minha prática devocional de buscar a disciplina da oração, né, através, inclusive, da intercessão por meu amigo, colega de escola dominical. Então, isso é uma coisa interessante também, que quem não tem costume de orar, quem já está meio enferrujado, pode retomar esses passos, inclusive acrescentando um propósito específico, né, que seria
o nome de um amigo, o nome de uma amiga. Quem sabe alguém está solteiro e nessas orações aí que Deus revela um mistério aí grande, né? E sai namoro, quem sabe casamento. Ninguém sabe, meu amigo. Os propósitos de Deus são realmente maravilhosos e a gente não consegue alcançar. E quem sabe, professor, um amigo secreto de oração realmente não destrave aí algumas portas que o pessoal está tentando passar, atravessar, e não tinha dado certo ainda por falta de oração, por falta de direcionamento, né? E também incluindo a disciplina do jejum, né? Se abster ali da alimentação até o meio-dia, quem puder, claro, e aí ali ao meio-dia entregar aquela, na hora do almoço, ali, entregar aquele jejum com propósito, com sabedoria, na forma bíblica, que você vai orientar ali seus alunos nesse sentido. Então, também já concluindo, agradeço a presença dos meus colegas de bancada, que mais uma vez estão aqui diligentemente, se esmerando, se dedicando no ensino. Você, professor, também que está aqui nos acompanhando até agora, também meu muito obrigado. E espero que na próxima oportunidade estejamos todos juntos aqui, fortalecidos agora também em oração e no jejum. Amém. Querido professor, querido aluno que esteja assistindo, eu gostaria de lembrar-lhes que a oração e o jejum é sinal de dependência. E no mundo espiritual, dependência é igual a poder. E sendo igual a poder, eu trago aqui o que Zacarias lembrou no capítulo 4, versículo 6. Ele diz o seguinte: E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós não podemos barganhar com Deus através de oração e jejum, mas podemos sinalizar a Ele de que realmente o nosso propósito é a santificação. E lembrando também numa oração, só para finalizar, capítulo 17 de João, que foi aquela oração de Jesus, né? No versículo 19 diz o seguinte: por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Veja, essa é a oração de Jesus, pelos seus discípulos e por aqueles que haveriam de crer na sua palavra. No final de tudo, o objetivo é se tornar um com o Senhor, ser participante dessa natureza divina. E um dia, através da glorificação, estarmos juntos, lado a lado do Senhor. Todos nós, os santos, glorificando e adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Querido professor, eu desejo você uma boa aula nesse final de semana e que você, junto com seus alunos, possam realmente entrar numa disciplina espiritual da oração e do jejum, não como barganha, mas como um sinal a Deus de santificação, de querer mais do Senhor, de querer se relacionar mais com Deus. Amém, querido professor, querido aluno também que nos acompanhou até aqui. A paz do Senhor e até a próxima.